E o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, rapaz, falou sobre o futuro do técnico português Vitor Pereira. Mesmo em caso do vice-campeonato regional, não vencendo o Fluminense, ficando com o vice do Carioca, o técnico Vitor Pereira deve continuar no comando do mais querido do Brasil, mano. É um absurdo isso. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre reforços no Flamengo. Marcos Braz confirmou negociações com Matheus Uribe. Falou também sobre outras contratações. Renovação de contratos como de Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. CBF muda data e horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Sendo assim, o Flamengo vai poder estar presente nos dois eventos, que acontecem da Conmebol na segunda-feira e a CBF na quarta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre a preparação do Flamengo para a decisão da final do Campeonato Carioca, porque o primeiro jogo já acontece no próximo sábado, dia 1º, jogo que acontece no Maracanã, Flamengo e Fluminense. O segundo e decisivo jogo acontece no outro sábado, dia 9, também no Maracanã, Flamengo e Fluminense, Fla-Flu aí, a decisão do Campeonato Carioca. E hoje, neste sábado, o Flamengo finalizou mais um treino em preparação para a decisão do Campeonato Carioca. E mais uma vez, os atletas Gabigol e Arrascaeta não foram a campo junto com os demais jogadores. Isso porque o camisa 14 do Flamengo está se recuperando das dores no adutor da coxa esquerda, enquanto Gabigol realizou mais um período de reequilíbrio muscular. Sendo assim, os dois atletas não esteve presente no treino desse sábado em preparação para a decisão do Campeonato Carioca. CBF muda data e horário do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Antes marcada para o próximo dia 27, o sorteio para definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil mudou de data. A CBF decidiu que os duelos agora serão conhecidos em 29 de março, na próxima quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. O Flamengo acompanhará o evento para conhecer o adversário. A Confederação Brasileira de Futebol modificou a data por conta do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América, marcada para justamente no dia 27 de março, às 21 horas, horário de Brasília. Com a alteração, o Flamengo conseguirá marcar presença em ambos os eventos, tanto da CBF quanto da Conmebol, Então, no dia 27, próxima segunda-feira, terá o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, às 21 horas, horário de Brasília. E na quarta-feira, dia 29, às 14 horas, horário de Brasília, o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo renovação de contrato no Flamengo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi perguntado hoje em coletiva no CT do Ninho do Urubu sobre a situação envolvendo principalmente a renovação de contrato de Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. E ele falou o seguinte: isso daí, negociação de renovação de contrato de jogadores como Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, nós iremos tratar na hora certa desse assunto. Nós não temos nenhum desconforto, os jogadores não têm nenhum desconforto em relação a isso daí. Na hora que tiver um momento mais tranquilo, um momento mais propício, nós vamos chegar, sentar e resolver, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz em coletiva no CT do Ninho do Urubu neste sábado. Então o Flamengo aí está ciente da situação desses três atletas, O Flamengo aí que vê hoje principalmente jogadores recebendo sondagens, principalmente esses atletas que têm contratos encerrando no próximo mês de dezembro. E com isso o vice-presidente de futebol Marcos Braz já deixou claro que na hora certa será resolvida a situação, tanto de Bruno Henrique, Everton Ribeiro e também Rodrigo Caio. Situação envolvendo o técnico português Vitor Pereira no comando do nosso Mengão queridão. Marcos Braz, rapaz, falou aí sobre a situação envolvendo o técnico nesse momento no Flamengo. A gente sabe a situação que o Flamengo vem passando, muita cobrança para cima do técnico português Vitor Pereira. Na verdade, rapaz, eu vou falar para vocês, o Vitor Pereira já deveria ter sido demitido há muito tempo. Por quê? Se perder a decisão do Campeonato Carioca para o vice-presidente de futebol Marcos Braz, o que deu a entender pelas suas palavras
o que deu a entender é que Vitor Pereira continua no Flamengo. Continua no Flamengo mesmo em caso de vice-campeonato do Campeonato Carioca. Olha só o que o Marcos Braz falou. Vitor Pereira é o treinador do Flamengo. Ele está trabalhando aí, foi contratado para a temporada inteira, afirmou Marcos Braz em entrevista coletiva neste sábado no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Então, o que deu a entender é isso, Marcos Braz, né, falando sobre a permanência do técnico português Vitor Pereira. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro. De fato, realmente, o Flamengo perdendo esse título do Campeonato Carioca para o Fluminense, Vitor Pereira deve ser demitido ou não deve ser demitido? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu vou falar para vocês. Situação de Vitor Pereira, a torcida já não aguenta mais. A torcida não quer mais o Vitor Pereira. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, a diretoria do Flamengo continua dando respaldo, né? Vamos ver o que deve acontecer. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também falou sobre novas contratações no Flamengo, revelou sobre a situação envolvendo as negociações com Matheus Uribe, confirmado, o Flamengo está negociando com o jogador. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele falou o seguinte: a gente está trabalhando para isso, contratar novos jogadores ainda nesta janela de transferências. O último dia desta janela é dia 3 de abril. Estamos vendo algumas possibilidades. Agora, nós vamos contratar quem a gente entende que possa resolver alguns problemas nossos, destacou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, em relação a novas contratações. Em relação à negociação com Matheus Uribe, volante do Porto de Portugal, jogador colombiano que tem 31 anos, que chega para reforçar o nosso Megão Queridão. O Flamengo, de fato, está em negociação com o jogador e com o staff do atleta. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou o seguinte: Matheus Uribe procede, negociação. É um desejo do Flamengo, não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano. Mas existem outros clubes europeus. O Flamengo vem tentando ajustar com os empresários e as pessoas envolvidas, para que possamos conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 ou 4 anos, contou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O Flamengo pretende contratar o Matheus Uribe, durante aí 3 ou 4 anos. Esse é o contrato que o Flamengo está oferecendo ao jogador, para o jogador rumar para o nosso Megão Queridão. É uma negociação que não será fácil, como o próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revelou. Assim a negociação, mas há outros clubes interessados também no Matheus Uribe. A gente vai aguardar o que deve acontecer e vamos torcer para que dê tudo certo aí, nosso Megão Queridão, nessa reta final de Campeonato Carioca e início, né, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Beleza? O dia agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Megão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.